É de graça, viu? Dar glória a Deus aqui é de graça. Glória a Jesus. Quanto mais glória você dá, mais quente o ambiente fica. Oh, glória. Diz assim o texto bíblico: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Repita comigo: o Espírito de Deus. Só duas pessoas? Tem mais gente aí? O Espírito de Deus, se movia sobre as águas. Você pode dar glória a Deus aí por esta palavra? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Queridos, nós temos aqui um texto, um versículo poderosíssimo da parte de Deus, que nos traz uma mensagem poderosa, apesar de ser curto e breve. Eu gostaria de utilizar nesta noite a tipologia bíblica, ou simbolismo bíblico. Quando eu falo sobre simbolismos ou tipologias bíblicos, eu quero dizer ao coração dos irmãos acerca de situações e emblemas que nos transmite e nos dá uma mensagem espiritual. Por exemplo, quando eu falo sobre água, note que quando você lê comigo, você percebe que o Espírito de Deus, ele vem acompanhado com uma referência à água. Então, aqui existe a primeira regra da simbologia bíblica. É quando algo espiritual está vinculado com algo físico. Por exemplo, a Bíblia diz no Novo Testamento que logo após o batismo, a Bíblia fala que veio uma pomba e pousou sobre Jesus. A Bíblia chega a dizer que o Espírito Santo em uma forma corpórea de uma pomba. Por isso que um dos símbolos do Espírito Santo é uma pomba. Porque o Espírito Santo, que é algo divino, a terceira pessoa da Trindade, se representou no nosso mundo como uma pomba. Note que a referência ao Espírito Santo está vinculada à pomba. Quando você lê comigo o Espírito de Deus, se você prestar bastante atenção, a palavra Espírito de Deus está no maiúsculo, estão com as iniciais maiúscula. Isso representa, está querendo dizer que esse Espírito não é o Espírito do homem, mas o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que é adorada por esta igreja. E esse Espírito Santo de Deus, ele está acompanhado com um elemento natural chamado água. Logo, água é uma representação do Espírito Santo. Quem entendeu diz amém. Quando falamos sobre fogo, a gente pode perceber que a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Então eu entendo que fogo também é o símbolo do Espírito Santo. Nós que em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que eles falavam línguas repartidas como que de fogo. Nós também que no mesmo texto de Atos capítulo 2, a Bíblia fala que veio sobre a casa um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Preste atenção que o vento impetuoso que encheu a casa está vinculado à ação do Espírito Santo. Logo, um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Quem pode dizer amém por isso? Quem está entendendo a palavra diz amém? Então é sobre isso que eu quero me debruçar nesta noite, para trazer uma mensagem espiritual, pegando o gancho do versículo 2, do capítulo 1 de Gênesis. Nós podemos perceber, já que estamos falando sobre o Espírito Santo, não somente o fogo é símbolo do Espírito Santo, não somente a água é símbolo do Espírito Santo, não somente o vento é símbolo do Espírito Santo, não somente o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, mas eu quero te apresentar alguns outros símbolos que são importantes. Acredito que a partir de hoje, quando você for ler a Bíblia Sagrada e encontrar esses elementos e encontrar esses símbolos, você vai ter uma compreensão melhor da
o sacerdócio diante de mim. Era necessário que os sacerdotes também pudessem e estivessem debaixo da unção de Deus. É necessário que aquele que se coloca em prontidão, é necessário que aquele que se coloca na marcha, é necessário que aquele que se coloca na linha de frente, é necessário aquele que vai para o campo de batalha, também esteja debaixo da unção de Deus. Sabe por quê? Porque a unção de Deus nos dá a capacidade que nós não teríamos. Com a unção de Deus, nós fazemos coisas que sem ela nós não conseguiríamos fazer. Eu vou me provar, sem a unção, Moisés não conseguiria abrir o mar vermelho. Sem a unção, os lenços e aventais de Paulo não conseguiriam curar. Sem a unção, Jesus também não conseguiria executar a sua missão, porque ele disse: o Espírito Santo de Deus está sobre mim, porque ungiu a Jesus de Nazaré para operar milagres. Nós estamos debaixo da unção de Deus, nós estamos debaixo da cobertura do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos estar debaixo de cobertura humana, não, porque o homem é falho. A verdadeira cobertura é a palavra de Deus. A verdadeira cobertura para a alma do homem é o Espírito Santo de Deus, que está debaixo desta unção nesta noite. Por favor, manifesta, levantando a sua mão e dando glória a Deus a Ele. A unção de Deus nos dá a capacidade. Outro grupo de pessoas, os reis também, ao serem consagrados, eles precisavam, o sacerdote precisava ungir o rei. Nós lembramos também da história de Saul e lembramos da história de Davi. Todos nós conhecemos, mas Deus havia dito ao sacerdote Samuel: vai na casa de Davi, vai na casa de Jessé, porque lá eu tenho alguém para ungir como rei. Mas antes disso, Deus havia dito: pegue a sua botija e encha de azeite, porque eu vou separar um novo rei para Israel. Os reis também necessitavam de estar debaixo da unção, estar debaixo da separação, estar debaixo deste óleo. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 10, versículo de número 1, diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: não te ungiu o Senhor por líder sobre a sua herança? Aqui era a fase em que Deus havia separado a Saul, o primeiro rei de Israel, para cumprir o seu ministério. Também com Davi, Deus fez a mesma coisa. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 13, a Bíblia diz: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, glória, presta atenção, porque isso aqui é forte. A partir daquela unção, que a partir daquele dia, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para a sua casa. Presta atenção, que aqui tem uma notícia muito boa para aqueles que estão debaixo desta unção. Ei, irmão, sabe por que Davi venceu Golias? Não é porque ele tinha experiência no campo, não. Ele venceu Golias porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou da alma de Davi. Que coisa glória! O Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou da alma de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou do coração de Davi. O Espírito do Senhor separou Davi. O Espírito do Senhor deu capacidade para Davi. O Espírito do Senhor fez Davi vitorioso, porque tomou parte da alma do corpo do Espírito de Davi. O Espírito do Senhor capacitou Davi para vencer. Sabe por que nós vencemos a palavra, vencemos todas as adversidades? Não é porque nós somos melhores, não. É porque o Espírito de Deus se apoderou das nossas vidas. Sabe por que nós não caímos? É porque o Espírito
Santo de Deus se apoderou de Davi. Sabe por que? Sabe para que também servia o óleo? O óleo servia para manter o castiçal aceso. A menorá estava acesa porque havia óleo para que pudesse manter acesa. Sim, o castiçal de Deus estava sempre aceso porque o sacerdote colocava ali o óleo e mantinha e tinha uma manutenção do óleo desse castiçal. Nós percebemos muito bem, dentro de uma linguagem profética ainda, utilizando o simbolismo agora do castiçal. E você tem para o Apocalipse, você vai perceber que quando Deus dá a visão a João, ele pega João e leva para um plano espiritual, para lhe dar uma visão mais aprofundada. A Bíblia diz que Jesus é aquele que caminha no meio dos seus castiçais ou no meio da igreja. Castiçal fala da igreja. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que a igreja acesa, que o candelabro que está aceso, que a igreja que está acesa é a igreja que mantém o óleo ativo. A Bíblia está dizendo que a igreja ativa, a igreja acesa, a igreja viva, a igreja que vence a peleja, é uma igreja que não deixa perder e não deixa faltar o óleo. Não podemos deixar faltar o óleo da unção de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto tiver óleo, tem luz. Enquanto tem luz, tem salvação. Enquanto tem salvação, tem transformação. Enquanto tem transformação, tem pregação da palavra. Enquanto tiver pregação da palavra, tem vida para aqueles que ouvem esta mensagem. Essa mensagem pode ser loucura para o mundo, mas para a igreja é poder de Deus que transforma a alma do homem. O homem pode estar na maçã do pecado, o homem pode estar no charco de lodo, o homem pode estar mergulhado em todo o pecado que você possa imaginar, pode estar assim na lascívia, pode estar no mundo da prostituição, pode estar no mundo da fornicação, pode estar no mundo da bebedeira, mas quando a igreja que é luz do mundo chega com uma mensagem de salvação, sai de perto, Satanás, porque a igreja chamou para vencer. Oh, aleluia, levanta assim a sua mão, por favor, aquela igreja que é vitoriosa. O azeite representa, também tem símbolo de alimentação, porque é assim, porque o azeite serve para fazer mantimento e nos dar mantimento. Preste atenção que ele disse, o profeta, em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 12 ao 14, o azeite ele serve para a alimentação. Foi isso que ele disse. Respondeu então a viúva para o profeta: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Aí veio a palavra do profeta para aquela mulher e disse: não temas, vai, faze como disseste, mas faze tudo isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e trazei-o aqui fora, depois o farás para ti e para teu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar, até o dia que o Senhor der a chuva sobre Israel. Aqui vai uma palavra profética para você que acredita em profecia, irmão. A maior profecia é a palavra que está sendo pregada, e a palavra profética é: não vai faltar farinha da panela, nem o azeite da botija. Esteja debaixo da direção do profeta, esteja debaixo da direção da palavra, esteja debaixo da direção da palavra de Deus, esteja debaixo desta palavra, que quem está debaixo desta palavra, ela não perde, mas vence. Quem está debaixo da palavra e obediente
Ele está falando com alguém aqui, Ele está falando com alguém aqui, Ele está falando com alguém aqui, Ele está falando com alguém aqui nesta noite. Eu sinto que Ele está falando com alguém aqui nesta noite. Ele está dizendo: não vai faltar a farinha da panela e o azeite da botija, se você ouvir e obedecer a palavra de Deus, a palavra que sai da boca do profeta. O azeite também servia para remédio, o azeite serve para remédio. Lucas capítulo 10, versículo 34, melhor dizendo, diz: aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho, colocando azeite e vinho, então colocando sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Aqui fala sobre o bom samaritano. Quando ele encontra aquele homem estava estirado no meio do caminho, ele pega aquele homem, pega as suas feridas, enfaixa as suas feridas e coloca azeite e também coloca vinho. Sabe o que isso significa? Que em meio a caminhadas, quedas, os tombos, em meio aos deslizes da vida, nós temos o bom samaritano que pega as nossas feridas e coloca o azeite na ponta da nossa alma. Você que tem uma alma batida, tem uma palavra de Deus para te dizer: receba a cura agora, em nome do Senhor Jesus. Você que tem aqui com traumas existenciais, crises existenciais, debaixo desta palavra eu profetizo: o bom samaritano está passando por esta igreja, no meio do castiçal, para te dizer que vai colocar fé, que vai colocar azeite nessa sua ferida. Pregador, e o vinho representa a alegria, depois que ele te curar, ele vai encher a sua alma de alegria, vai dar uma injeção de ânimo aí, para aquele que entrou por essas portas desanimado. Receba ânimo, receba ânimo, receba vida, receba cura, receba remédio em nome de Jesus. Levanta a sua mão se você pega nesta noite a cura, receba libertação, receba cura, receba alegria, em nome de Jesus Cristo. Todo principado e potestade que estava assolando a sua vida, eu digo a eles, em nome de Jesus: bata e retirada. Em nome de Jesus eu digo: bata e retirada agora, porque Deus, Ele é bom samaritano, Ele tem alimento, Ele tem vida para a sua alma, Ele tem cura para o seu interior, Ele tem cura para o seu espírito, Ele tem cura para a sua alma. Você que entrou por essas portas aqui achando que estava tudo perdido, Deus está te dando uma palavra de vitória para te dizer nesta noite que Ele é o bom samaritano e Ele entregou e disse: cuida dele, cuida de tudo, e se ele gastar alguma coisa a mais, coloque na minha conta. Nós estávamos enfermos e éramos pecadores, mas Ele veio como bom samaritano e disse: Deus, se eles devem alguma coisa para ti, coloque na minha conta. A conta já foi paga na cruz do Calvário. Ele pagou com preço de sangue para que você pudesse ter perdão dos seus pecados. Talvez você até pensa que não tem jeito nesta situação, mas Jesus está dizendo que eu já paguei o preço de sangue naquela cruz do Calvário. Deus, aleluia. O Espírito Santo também tem como símbolo a água. A água, ela serve para quê? Para matar a sede. A água serve para lavar. A água serve também para preparar o alimento. A água, ela traz vida. A água, ela pode trazer a solução. Existem alguns lugares do mundo que existem águas termais, águas quentes, termais, que curam algumas situações de doença. E a água do Espírito Santo, a água que o Espírito Santo ele vai mais profundo, ele vai mais além do que o bisturi do médico, ele vai mais profundo do que uma análise jurídica de um bom juiz. O Espírito Santo
tranquilas. Presta atenção, porque a Bíblia vai falar sobre isso, porque a água também fala sobre a produção de frutos espirituais. A água fala sobre como eu devo produzir esses frutos. Isaías capítulo 58, versículo número 11, na parte B, a Bíblia diz: o Senhor te guiará continuamente, guardará a tua casa até em lugares áridos. Áridos são lugares secos, e fortificará os teus ossos. Olha aí, reumatismo. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Isso fala para o coitado de Deus, e Deus está te dizendo: você precisa ser para mim um jardim regado, fechado, para que eu possa produzir dentro de você mananciais de água viva. A água santifica as nossas vidas. Por quê? Olha só que diz em Ezequiel capítulo 36, versículo 25 e 27, a Bíblia diz: então espargirei água pura sobre vocês, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificareis. Porém, dentro de vós o meu Espírito, diz o Senhor, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. A água também, ela serve como chuvas de bênção. A Bíblia fala sobre água e nos traz para nós a lição de chuvas de bênção quando falamos sobre águas. O que Zacarias diz, capítulo 10, versículo 1, Zacarias escreve dizendo: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, e pedi ao Senhor que faz também as chuvas cair, e dê chuvas sobre os homens, que caiam aguaceiros a cada um, e que a erva do campo cresça. Isso fala sobre chuva de bênção sobre a nossa vida. Chuva e água fala sobre orvalho. Orvalho está no Salmo 110, versículo número 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Quando eu falo de água da Bíblia Sagrada, estou falando sobre rios, abundância da graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha só o que diz João escreveu o Evangelho, capítulo 38, versículo 39, na parte A. João diz: quem crê em mim, melhor, Jesus diz e João registra: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso Jesus estava dizendo do Espírito Santo, que ainda haviam de receber por aqueles dias. Oh glória! Ainda existe ainda sobre o Espírito Santo uma outra movimentação. Por quê? Porque nós vamos ver o Espírito Santo se movendo como sobre a face das águas. Eu vou te ver o Espírito Santo movendo sobre a face das águas como símbolo de água. Também não podemos esquecer que o Espírito Santo é como o vento. O vento fala sobre a multiforme operação de Deus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Enche o crente. O vento de Deus como Espírito Santo serve para encher o crente, deixar o crente cheio da sua presença. Atos capítulo 2, versículo 2, de repente veio do céu um som, como um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O vento do Espírito também reaviva. Isaías 32, versículo 15 diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito
contigo. Mas eu prefiro passar com o Senhor Jesus. A luta é ferrenha, a luta é demais. Às vezes chega até mesmo pensar em desistir, mas entenda, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Por isso que nós conseguimos suportar. Quem aqui é selado pelo Espírito Santo? Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém?